Ou o Estado reconhece a derrota, ou apresenta e executa um plano que faça sentido para combater a criminalidade. E eu não estou me referindo apenas ao Rio de Janeiro, mas eu acho que é importante a gente falar do Rio de Janeiro, porque pensa o seguinte, uma delegacia de polícia é um lugar de onde os bandidos querem ficar longe. É o que se espera, né? O rato fica longe da ratoeira, o bandido fala, bom, eu não vou passar perto da delegacia. Aí eles, ao contrário, eles pegam carros, motos, fuzis, vão para a delegacia, 60ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, na Baixada, Duque de Caxias, e durante 10 minutos sentam a bala sem medo algum. Por quê? Porque tem 2 caras nossos lá que estão presos, a gente não pode aceitar. Como assim? Aí vamos tirar os caras. Por acaso, por sorte, obviamente eles estavam desinformados, porque os 2 que eles queriam tirar de lá, os traficantes, já tinham sido deslocados. Mas 3 caras que estavam na carceragem escaparam, foram embora. 2 policiais ficaram feridos. Aí olha o seguinte, o governador Cláudio Castro dá a seguinte declaração: a ousadia dos criminosos não vai ficar por isso mesmo. E já vou avisando a turminha dos direitos humanos, não encham o meu saco, porque a resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade e dentro da lei. O governador Cláudio Castro, vamos combinar, não é exatamente o senhor das palavras, né? Não tem como característica principal ser um grande orador. Mas também podia evitar falar bobagens desse tipo. Quer dizer, como é que um governador parte para a bravata? Como é que um governador parte para o confronto verbal com a marginalidade? O governador não tem que pagar de machão, não tem que pagar de justiceiro que não consegue ser. O governo dele é um desastre na área de segurança pública. Não é o governo dele é um desastre na área de segurança pública. O Rio de Janeiro é um desastre na área de segurança pública. Não é o pior estado do Brasil se você considerar homicídios, não é o pior estado do Brasil se você considerar outros crimes. Em alguns crimes até está caindo a taxa comparada de um ano para outro. Mas quando você vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento, sabe, apreenderam 500 fuzis em 2023, aí apreenderam 600 fuzis em 2024. É verdade, e é preciso que se diga, o Rio de Janeiro não planta fuzil, não existe uma plantação de fuzil no Rio de Janeiro. Então os fuzis entram no Rio de Janeiro. E para entrar no Rio de Janeiro, eles passam por alguma área federal, seja um porto, seja um aeroporto, seja uma fronteira que não é do Rio de Janeiro. E aí passeia por algumas divisas de estado até que chega no Rio de Janeiro. É um bom argumento. Como proteger as fronteiras brasileiras que têm em extensão mais do que a distância entre São Paulo e Tóquio? É difícil. Mas se você for pegar a área do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que tem poucos acessos, daria para fazer alguma coisa. E o serviço é porco, é mal feito. Aí eles inventaram um negócio que são as operações policiais. Bom, aí você pega um dado que não é novo, hein? Não é novo, mas ele faz pensar. O dado diz só o seguinte, que o levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense entre 2007 e 2021, 290 incursões policiais só na favela do Jacarezinho, onde, aliás, em 2021, fizeram uma incursão policial que deixou 28 mortos. Então é o seguinte, você faz a primeira incursão policial, Ivan Brandão, deveria funcionar alguma coisa. Você faz a 30ª, tá bom, 50ª, né? Você faz 132 operações. Os caras fizeram 290 operações policiais e não resolveu o problema do Jacarezinho. Jacarezinho fica a menos de 500 metros da cidade do Rio. Jacarezinho, se considerar a favela, tem 26, 27 mil moradores. Se considerar o bairro, tem 30 e poucos mil moradores. Não é um lugar do outro planeta e, no entanto, não resolve. Então o que adianta o governador
diante de uma ação de um bando de malucos, porque isso aqui é uma ação de malucos, ousados sim, malucos, o governador diz, já vou avisando a turminha dos direitos humanos. Quem não deixa a polícia ser eficaz no Rio de Janeiro não é a turminha dos direitos humanos. É preciso que se diga, que se admita que tem muita gente que atrapalha o trabalho policial. Mas o primeiro responsável é o governador e sua estrutura de comando. A gente tem decisões como a do ministro Edson Fachin, tentando limitar o trabalho da polícia, tentando lá de Brasília definir como é que são as regras da ação policial, mas fizeram 290 operações policiais no Jacarezinho e o Jacarezinho não virou um lugar que você diz, agora tá tudo bem, não tem tráfico de drogas, não tem gente controlando e tal. Coronel José Vicente, que vai conversar com a gente daqui a pouco, ele chama sempre atenção para o fato de que uma área extraordinária do Rio, nós estamos falando de 60% do Rio de Janeiro, sob o comando das milícias. Quer dizer, uma cidade que tem 60% da sua área sob o comando da milícia, uma cidade que tem 135 tiroteios em 15 dias, uma cidade onde o fuzil é o que no passado era um canivetezinho e tal, qualquer moleque tem um fuzil, não dá. Esse camarada que é aquele que se suspeita, que é o traficante que determinou essa operação na delegacia no final de semana, ele tem 2 mandados de prisão em aberto. Ele tem 55 passagens pela polícia. Então eu volto à minha afirmação original. Ou o Estado reconhece a derrota, entrega, ou então faz um plano que tenha sentido. E no Rio de Janeiro já aconteceu de tudo. Quantas GLOs já aconteceram? Teve aquela do general preso, Walter Braga. Uma fortuna de dinheiro. Teve a GLO que o presidente Lula determinou. Aeroportos, portos e tal. Não adiantou chongas. O governo federal assiste a tudo peripateticamente. É ridícula a ação do governo federal. O ministro da Justiça deveria pedir o boné. Não dava para pedir o boné porque ele não usa boné, mas deveria pedir para ir embora. Pede demissão pela incompetência. Ele é um poste no Ministério da Justiça. Ele não faz nada que mude a cor da água. Então, a única contribuição do ministro Ricardo Lewandowski foi provocar as polícias e propor uma forma de intervenção no Canal Livre. Desse final de semana, a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, que é aliada do presidente Lula, está contra a ação do governo federal na área de polícia. Os outros nem vou falar. Se a gente for falar do Ronaldo Caiado e outros governadores que já são contra o governo federal, mas que com razão olham para isso e dizem, bom, vem cá, a colaboração dos senhores vai ser querer me ensinar a fazer polícia? O problema do governador do Rio de Janeiro é ensinar a ser governo. É um desastre. Ele é um desastre nessa área. A gente olha para alguns estados onde a criminalidade medida por número de homicídios é um pouco mais civilizada, ou bem mais civilizada, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, um outro estado que consegue baixar um pouco a criminalidade, mas o Brasil está tomado pelo crime. As notícias de que os criminosos, os traficantes, o crime organizado está comprando empresas é uma loucura. E isso vai o tempo inteiro. Então a gente tem do grupo desorganizado, o crime não organizado, ao crime organizado, andando tranquilamente para lá e para cá, fazendo o que quer e cometendo barbaridades. Eu não vou ficar misturando tudo num balaio só, porque senão a gente vai falar do ciclista que também foi morto em São Paulo e vai ficar lembrando vários casos absurdos. Mas tem uma raiz comum. Você pode procurar. Não há país do tamanho do Brasil, com a população brasileira, ou semelhante, com a taxa de criminalidade que a gente não conhece, que a gente conhece. Não há.
Se você pegar o Brasil e falar, mas é um país desigual, o Chile é tão desigual quanto o Brasil e não tem a criminalidade que tem no Brasil. O Brasil tem 2,5% da população mundial e mata mais de 10% das pessoas que morrem assassinadas no mundo. Isso não pode ser normal. E isso é uma verdade esse ano, ano passado, outro ano. E o governo federal, ele não quer saber de se meter nesse assunto, porque é um assunto ruim. Já basta o Lula ter que resolver o problema da carne, que ele prometeu que ia baratear e encareceu, do ovo que ficou caro, dos alimentos que estão caros, da popularidade dele que está horrível. Assim, conforme o Instituto ela vai piorando. E ele já está com esse desafio, precisa provar que faz alguma coisa, já está difícil, porque faz muito pouco. Os apaixonados por esse governo, e só os apaixonados por esse governo, conseguem encontrar e se escorar nos números de sempre. O desemprego mais baixos, o crescimento econômico. Lastreado em quê? Em nada. E não quer se meter também nessa área de segurança pública, porque sabe que é um negócio espinhoso. O governador do Rio não pode fugir desse problema, mas ele escapa da solução. Ele escapa de um compromisso com a solução e fica na bravatinha. Os direitos humanos, a turminha dos direitos humanos. Desculpa, não é a turminha dos direitos humanos que impede o governador de fazer um bom trabalho. Eu não sei se você concorda com isso, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.